Oi, galera, tudo bem? Aqui é a professora Larissa, sou professora de matemática. Na aula 1 da primeira série, nós vamos estudar teoria de conjuntos, ok? Na teoria de conjuntos, nós temos alguns tópicos, tá? Então, nós vamos ver alguns tópicos agora nessa aula. Primeiro, representação de um conjunto, conjuntos unitário e vazio, conjuntos iguais, conjunto universo, subconjuntos, conjuntos de conjuntos e conjunto das partes. Primeiro, eu tenho aqui conjunto, elemento e pertinência. Pessoal, não existe uma definição formal do que é um conjunto. A gente tem uma ideia de conjunto, tá? Mas não tem uma definição assim, conjunto é isso. Então, o que a gente pode entender como sendo um conjunto? A gente pode entender como sendo uma coleção de objetos. É um agrupamento de elementos. Por exemplo, o conjunto dos números primos. Lembrando que número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu tenho aqui o conjunto dos números primos. Conjunto dos números pares. Quem são os algarismos pares? 2, 4, 6, 8, 0. Conjunto dos mamíferos. Enfim, a gente tem diversos exemplos de conjuntos aí. Eu posso falar que eu tenho conjunto dos professores, conjunto dos alunos. Então, tem uma infinidade de exemplos aí que a gente pode pensar. De forma intuitiva, o conjunto está presente em nossa vida, né? Porque a gente sempre possui, a gente sempre está se agrupando com as pessoas, beleza? Primeiro, tem 3 formas da gente representar um conjunto. Então, a gente vai analisar essas 3 formas aqui de representação. Beleza? Então, peguei como exemplo aqui os algarismos pares. Então, eu tenho que o conjunto A possui os elementos 0, 2, 4 e 6. Quando eu faço essa listagem ou forma tabular, a gente tem uma representação aqui, tá? Então, eu estou representando os algarismos pares, listando os elementos. Então, essa listagem a gente chama de forma tabular. Outra forma da gente representar é propriedades dos elementos. Então, a gente pode representar também dessa forma, tá? Então, o que eu tenho representando na propriedade dos elementos? A é igual a A. Eu estou chamando aqui x, tal que x é um algarismo par. Então, eu também posso escrever meu conjunto representando na propriedade de elementos. E uma outra representação que nós temos é aqui no diagrama de Venn. Gente, particularmente, eu prefiro representar conjunto utilizando o diagrama de Venn, porque eu acho que a visualização dele fica melhor. Claro, você pode achar melhor listar ou escrever na forma de propriedades dos elementos. Alguns problemas a gente vai resolver e vai pedir lá para você listar os elementos na forma tabular, tá? Ou vai dar um diagrama de Venn e vai pedir para você pegar esses elementos e colocar na forma de listagem. Mas eu acho a visualização melhor quando eu utilizo aqui o diagrama de Venn. Então, eu tenho aqui 2, 0, 4, 6 e 8. Beleza, pessoal? Fica a critério de cada um para ver o que vocês acham melhor. Tá. Em relação aos conjuntos, a gente tem uma relação que a gente chama de relação de pertinência. Professor, o que é relação de pertinência? O nome já está dizendo. Quando um elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto, tá? Então, por exemplo, quando eu usei ali o conjunto dos algarismos pares, tá? Eu tenho ali 0, 2, 4, 6, 8. O que eu posso analisar? Eu tenho que o 0 pertence ao conjunto A. Por que ele pertence? Porque ele está dentro do conjunto A, tá? O 2 pertence ao conjunto A. Por quê? Porque o 2 está dentro desse conjunto A. 4 pertence? Pertence ao conjunto A. O 6 pertence? Também. E o 8? Também pertence. Então, todos os elementos que eu tenho dentro do meu conjunto pertencem a ele. Agora, eu posso dizer que o número 3 pertence aqui, pessoal, ao conjunto A? Não. Por que ele não pertence? Porque eu não tenho o número 3 aqui, tá? Eu posso dizer, sei lá, que o número 10 pertence ao conjunto A? Não, não pertence, porque eu não tenho o 10 aqui no meu conjunto. Beleza? Então, essa é a relação de pertinência, ok? Tá.
Conjunto unitário. Gente, o nome já está dizendo conjunto unitário. Conjunto unitário é aquele que tem um único elemento. Então, se vocês analisarem, eu representei o meu conjunto unitário aqui na forma de listagem, né? Na forma tabular, que eu coloquei o número 2, e no diagrama de Venn. Então, aqui o conjunto A ele tem um único elemento, que é o 2. Tá? Conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Existem duas formas da gente representar o conjunto vazio. Ou você representa em chaves, ou você representa com essa notação aqui. Gente, algumas pessoas se confundem muito quando você fala de notação de conjunto vazio. Por favor, galera, você não pode colocar o vazio utilizando chaves e o símbolo ali. Está errado, porque você estava dizendo que o vazio está dentro do vazio. Então, representação de vazio ou entre chaves ou usando aquela notação, beleza? Então, atenção aí nesse caso, porque tem uma galera que erra. Tá, conjuntos iguais. O que são conjuntos iguais? O nome já está dizendo, gente. São os conjuntos que possuem os mesmos elementos. O que eu trouxe aqui para vocês de exemplo? Então, eu tenho aqui o conjunto A, que tem a letra R-A-M-O, ramo, tá? E o conjunto B, que tem as letras A-M-O-R, amor, né? Vamos falar um pouquinho de amor. O que eu tenho nesse caso? Que A é igual a B. Por que o conjunto A é igual ao conjunto B? Porque todos os elementos de A são o quê? Iguais aos elementos de B. Então, tem que ficar bem claro isso para você. Para que dois conjuntos sejam iguais, todos os elementos de um têm que ser exatamente iguais aos elementos do outro. Então, se vocês observarem, eu reordenei as letras aqui, né? Eu escrevi ramo e amor, só que são as mesmas letras, eu só indiquei ali no conjunto em ordem diferente. Então, pessoal, independente, tá, da ordem em que os elementos estão escritos, os conjuntos eles vão ser iguais se eles têm os mesmos elementos. Então, não fique se preocupando assim, professora, mas não é igual porque tem os mesmos números ou as mesmas letras, enfim, só que não está na mesma ordem. Não tem problema nenhum, gente, os conjuntos são iguais da mesma forma. Conjunto universo. O que vem a ser o conjunto universo, tá? A gente fala que é o conjunto que contempla todos os elementos de um determinado conjunto. Daqui a pouquinho eu vou dar um outro exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui que o conjunto universo, ele está contemplando todos os elementos aqui desse conjunto A, tá? A, E, I, O, U e o B e o W também. Então, todos esses elementos fazem parte do conjunto universo, tá? Eu vou fechar o slide para dar outro exemplo aqui para vocês. Sabe quando a gente está estudando equação, sei lá, equação do primeiro grau, do segundo grau, em que a gente pede para determinar a solução da equação em determinado conjunto? Por exemplo, eu tenho a seguinte equação: x² menos 5x mais 6 igual a 0, tá? Eu tenho essa equação do segundo grau. Eu quero determinar o conjunto solução dessa equação. E eu quero que esse conjunto solução pertença aos reais. O que isso significa? Quando eu determinar a solução dessa equação, essa solução tem que ser o quê? Real, ok? Por exemplo, vou determinar essa solução aqui utilizando soma e produto. Então, eu tenho que a soma das raízes é 5 e o produto das raízes é 6. Quando eu vou resolver uma equação por soma e produto, pessoal, eu sempre faço o seguinte: eu começo pelo produto porque eu acho um pouco mais fácil você pensar numa multiplicação do que numa soma. Daí a gente vai pensar assim, que dois números que somados resultam em 5 e multiplicados resultam em 6. 2 e 3. Então, eu tenho 2, 3, 2, 3. Inicialmente, eu disse que eu quero que essa solução pertença aos reais. Então, quando eu falo que quero que pertença aos reais, o meu conjunto universo são os números reais. Então, nesse caso, a solução seria 2 e 3. Ok, pessoal? Voltando para os slides, então. Deixa eu apagar aqui.
Tá, o que são subconjuntos? Bom, gente, nós dizemos que um conjunto A, disse que o conjunto A é um subconjunto de B, C e somente C, todos os elementos de A são também elementos de B. Gente, presta atenção nisso. Para que A seja subconjunto de B, todos os elementos do conjunto A devem estar contidos, ou seja, dentro do conjunto B. Então, o que a gente tem aqui quando nós trabalhamos com subconjuntos? Nós temos a ideia de relação de... Nossa, me deu um branco agora, galera. Relação de inclusão. Tá, então nós temos relação de inclusão. Então, um conjunto está contido dentro do quê? Do outro. Nesse caso aqui, quem são os elementos do conjunto B? Então, eu tenho 7, 9, 10, 1, 5. Todos esses elementos ali são os elementos do conjunto B. Quem são os elementos do meu conjunto A aqui? 1 e 5. O que eu tenho nesse caso? Que o conjunto A, ele está contido no conjunto B. Por que ele está contido no conjunto B? Porque os dois elementos de A são também elementos de quem? Do B. Portanto, o conjunto A é subconjunto do conjunto B. Basicamente, é como se o A fosse o filhinho de B, porque ele tem os elementos ali do conjunto B. Então, notação de contido, tá? Então, A está contido em B. Ou a gente também pode analisar o seguinte, B contém A. Quando eu digo A está contido em B, todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. São elementos do conjunto B. Agora, quando eu digo contém, quando eu falo que B contém A, significa que o conjunto B possui os elementos de A, ok? E se você olhar ao contrário, A está contido em B e B contém A, ok? Vamos para o próximo passo. Conjuntos de conjuntos. O que são conjuntos de conjuntos, pessoal? São conjuntos, tá? Cujos elementos também são conjuntos. Então, se você tem um conjunto, tá? Em que nesse conjunto você possui alguns elementos que também estão escritos na forma de conjuntos, como nesse exemplo aqui, tá? Você vai ter conjuntos de conjuntos. Então, aqui, conjunto A, ele tem os elementos 1, 2, o conjunto 1, 2, conjunto 1, 2, 3, conjunto 1, 2, 3, 4. Então, os elementos aqui do meu conjunto A estão escritos na forma também de conjunto, ok? Conjunto B. Então, eu tenho aqui os elementos do conjunto B são conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto D. Então, nesse caso, nós temos conjuntos de conjuntos. Vamos para o próximo passo. Conjunto das partes. Gente, esse é um conceito que algumas pessoas têm uma certa dificuldade em interpretar. O que vem a ser o conjunto das partes? Eu vou passar aqui a definição formal para vocês e aí eu vou explicar melhor, tá? Dado um conjunto A, o conjunto das partes de A, denotado por P de A, então essa é a notação que a gente usa para P de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então, o conjunto das partes de um determinado conjunto, ele vai ser formado por todos os subconjuntos que a gente pode formar com esse elemento A. Como que eu faço para determinar a quantidade de subconjuntos ali que esse conjunto vai ter? Basta a gente fazer 2 elevado a n. O que seria 2 elevado a n? O que seria esse n? N é a quantidade de elementos que o meu conjunto vai ter, tá? Então, número de elementos eu faço 2 elevado a n. Claro, pessoal, se vocês quiserem listar todos os elementos, não tem problema nenhum. Você pode listar todos os elementos, todos os subconjuntos, na verdade. Você pode fazer isso e listar. Só que, e se eu, sei lá, dou um conjunto que tem 10 elementos e eu quero que vocês determinem todos os subconjuntos desse conjunto que tem 10 elementos. Pararam para pensar na quantidade de tempo que vocês vão perder tentando fazer isso? Demora, né? Então, o ideal é que a gente use essa fórmula para facilitar mesmo os cálculos, mas nada impede que vocês possam listar todos, ok?
Exemplo, tá? O conjunto A possui os elementos 1, 2 e 3. Eu vou listar todos os elementos do conjunto, todos os subconjuntos do conjunto A. Então, nesse caso, por que eu coloquei o vazio? Porque o vazio, isso é regra. Definição, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, quando você for listar todos os subconjuntos que você pode formar de um determinado conjunto, o vazio tem que estar dentro dele, tá? Então, aqui, nesse caso, eu tenho vazio. Número 1, posso formar um conjunto com 1. Número 2, posso formar um conjunto com 2. Número 3, também posso formar um conjunto com 3. Aí eu vou fazendo combinações. Quais que são essas combinações? 1, 2, 1, 3. Então, fiz 1, 2, 1, 3. Depois, 1, 2, 1, 3, 2, 3. E depois, 1, 2, 3. Quantos elementos aqui tem o meu conjunto? O meu conjunto possui... quantos subconjuntos eu tenho esse conjunto A? 8, tá? Claro, eu dei um exemplo aqui que nós temos apenas 3 números para listar todos os subconjuntos. Como eu falei, se eu der um exemplo para vocês com 10, daí já vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Vocês vão ter que, ralar ali. Utilizando a fórmula, o que eu faço? 2 elevado a 3. Por que eu fiz 2 elevado a 3? Porque o meu conjunto A tem 3 elementos. Não é mais fácil? Claro, se pede para você determinar a quantidade de subconjuntos, ou conjunto das partes de um elemento. Infelizmente, se num problema, no exercício, pedir para você listar todos, daí vocês têm que listar, não tem jeito, tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar mais um exemplo aqui, vou fechar o slide e passar outro exemplo para falar um pouquinho mais desse conteúdo, porque eu sei que é um assunto que a galera tem dificuldade. Então, tenho um conjunto A. O conjunto A tem os elementos 2, 4, 6... Não, vou passar mais um, né? Senão fica igual. 2, 4, 6, 8. Como que eu faço para determinar quantos subconjuntos eu posso formar aqui com o conjunto A? Basta a gente fazer 2 elevado a 4. Por que eu vou fazer 2 elevado a 4? Porque o meu conjunto A tem 4 elementos, tá? Então, o que nós temos? 2 elevado a 4 é 16. Então, eu posso formar aqui 16 subconjuntos do conjunto A. Por exemplo, eu posso formar aqui o subconjunto 2, depois 4, próximo, 6, próximo, 8. Pessoal, vão ser 16 subconjuntos. Pausar o vídeo aí, pausa o vídeo e vou deixar para vocês fazerem, tá? Não posso esquecer do vazio, tá? Não vou fazer os 16, eu vou deixar por conta de vocês, tá? Então, terminem aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, ok? Voltando. Deixa eu só apagar aqui. Como atividade para casa, eu quero que vocês façam todos os exercícios complementares que estão disponíveis no portal. Nós temos muitos exercícios no portal, pessoal, exercícios que ajudam muito a compreender o conteúdo, e eu quero que vocês peguem em casa, façam todos esses exercícios, tá? No portal nós temos videoaulas explicativas também, então isso vai ajudar muito vocês, ok? Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.